tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Leopoldo Gramin e tô aqui para falar hoje sobre choque hipovolêmico e controle de sangramento. O que é um choque hipovolêmico? E qual é a relação do choque hipovolêmico com o controle de sangramento? Você quer aprender sobre isso? Assiste o vídeo até o final. Mas antes eu quero te convidar a você fazer parte do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. E não se esquece, toda semana vai ter conteúdo novo chegando aqui para você. Para nós começar o nosso vídeo e bora lá para a gente decolar na nossa emergência, para a gente decolar nos nossos plantões e ter segurança do que a gente está fazendo, a gente tem que entender algumas coisas. E esse tema que eu trago hoje para vocês, o choque hipovolêmico, ele é um tema que eu posso dizer para vocês assim, extremamente importante. O que é o choque hipovolêmico? Hipovolemia é perca de volume. É isso. Acabou. Pode ser só de sangue? Não, Leopoldo, não é só sangue e hipovolemia. A hipovolemia, ela pode ser pelo excesso de diurese, urina. Quando a pessoa perde muita urina, quando ela perde muito líquido para o terceiro espaço, fica líquido acumulado dentro da barriga. E isso não precisa ser exatamente sangue, pode ser outros fluidos. Uma pessoa queimada, que ela faz muita bolha, que ela fica toda inchada, ela pode estar numa hipovolemia, ela pode entrar num choque hipovolêmico por causa disso? Claro que pode! Então vocês têm que ter na cabeça isso, gente. Hipovolemia não é só perca de sangue, existem outras causas também. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre o choque hipovolêmico direcionado para o controle de sangramento, que é um dos que mais chega na emergência, onde você vai estar trabalhando daqui a pouco. E você tem que saber isso. Quando você trabalha na urgência e emergência, você pode pensar assim, mas eu trabalho dentro do hospital, muitas vezes a pessoa já vai chegar lá com o sangramento controlado. Cuidado! Nem sempre essa pessoa vai chegar lá com o sangramento controlado, porque às vezes você trabalha num pronto-socorro, numa UPA, por exemplo, e UPA não deixa de ser um atendimento pré-hospitalar, só que fixo, ao contrário da ambulância, que é um pré-hospitalar móvel. Então, daqui a pouco vai chegar lá o cara que vai trazer de táxi, vai trazer de garupa, vai trazer de Uber, vai trazer lá na gaiota, vai trazer lá no que mais, vai trazer na carroceria da caminhonete um cara sangrando. E você vai chegar e vai ter que atender aquele paciente. E como que você vai estar atendendo esse paciente? A primeira coisa que você tem que pensar, XABCD do trauma, do PHTLS. Mas a gente também tem a literatura do stop the bleed, stop, parar, de bleed, o sangramento. E aí você vai ter que pensar assim, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, parar o sangramento. E aí depois eu vou me preocupar no choque hipovolêmico. Porque no momento que eu controlo o sangramento, eu já estou trabalhando contra o choque hipovolêmico. E aí eu tenho o seguinte, o que eu tenho que pensar na primeira forma de parar o sangramento? Lembrando, sempre de luva, você estando sempre preparado. Dica aí pra galera que trabalha na emergência ou que deseja trabalhar na emergência. Sempre tenha um par de luva guardado no bolso do seu jaleco, no bolso do seu macacão, porque você não sabe o que vai chegar ali no pronto-socorro e daqui a pouco você vai precisar trabalhar. Isso eu tô falando pro pessoal que trabalha no APH fixo, beleza? Então, a primeira coisa é fazer o quê? O controle com as próprias mãos. Você vai ver a vítima chegando ali, tá sangrando, você ainda não tem um dispositivo na mão ali, você foi pego de surpresa, o que não é o recomendado. Esteja sempre preparado para o pior, esperando o melhor, não esqueça disso. Você pode chegar ali e fazer a compressão direta. Pá, tá sangrando ali, mete a mão em cima, lembrando, protegido, e faz uma compressão direta para parar aquele sangramento. No momento que você faz essa compressão direta, você já pode levar esse cara lá para a sala de emergência. Você pode já pedir para algum colega trazer algum recurso. Um recurso como, Leopoldo? Um recurso simples. Uma atadura. Daqui a pouco você trabalha lá no seu serviço, ou você está atendendo lá, você está na sua empresa que você trabalha, prestando primeiros socorros lá para um colega que você machucou num acidente de trabalho. Você pode estar utilizando um pano limpo, uma compressa. Vai lá no ferimento e faz compressão direta. Então, posso usar só a mão, posso usar o pano para fazer a compressão direta. Essa é a primeira escolha que eu tenho, a primeira opção que eu tenho. Depois eu vou ter qual que é a terceira opção que eu vou ter? Eu já usei a mão, eu já usei um pano. Se o ferimento ele está grande, ele tem um buraco ali, eu posso usar o quê? O próprio pano, ou eu posso estar utilizando uma atadura e fazer o preenchimento da ferida. Pegar e colocar a atadura dentro da ferida.
preencher a ferida. Isso hoje, tanto o PH-TLS quanto o Stop the Bleed defendem isso, defendem essas técnicas do preenchimento da ferida. Então, você tem que ter isso na cabeça. Eu tenho técnicas, eu tenho recursos, eu tenho meios que eu posso estar utilizando. Seja ele simplesmente a minha mão, seja um pano limpo fazendo compressão, seja uma atadura para fazer ali o preenchimento da ferida. Recurso simples. Por quê? Ah, Leopoldo, mas tudo isso eu tenho lá na minha emergência. Eu consigo fazer alguma coisa com tudo isso. Baixou, beleza. Só que me falaram que tem que botar torniquete. O cara tá sangrando muito, o padrão ouro é o torniquete. Temos o torniquete aqui. Só que o que acontece? O torniquete ainda ele não é um recurso que todos os lugares têm. Eu digo por experiência própria. Eu trabalhei já em 3 locais e nenhum dos 3 locais que eu trabalhei tinha um torniquete disponível. Então, ainda a cultura do torniquete, ela tá ainda muito, como é que eu posso dizer para vocês ainda? Ela tem que desenvolver mais. Por causa da questão de hoje, eles veem isso aqui como custo e não benefício. Quanto custa um dispositivo desse aqui? Em torno de R$300 hoje. E para usar uma única vez. Então existe uma certa resistência ainda. Você pode utilizar isso aqui lá dentro da UPA, do PS, do pronto-socorro, onde você trabalha? Claro que pode! Você pode estar utilizando esse recurso aqui também. Então é extremamente importante você saber que tem e você está utilizando ele se você tiver ele a pronto emprego ali, um torniquete como esse. Tem vídeos aqui no nosso canal já falando sobre Stop the Bleed, parar de sangramento, etc, etc. Mas o que eu falo hoje pra vocês? Gente, não fiquem pensando como, assim, ó, primeira opção direta, já pensar, pá, chegou sangramento, é torniquete. Eu recomendo vocês, não pensem desta forma, tá? Os americanos, quando eles falam isso, quando eles falam essa questão do uso do torniquete como padrão ouro, a realidade deles é um pouquinho diferente da nossa. Eles têm torniquete lá que eles abrem uma gaveta, tem 10 torniquetes, que nem a gente pegar ali seringa e agulha no nosso kit, lá na sala de emergência. Tem uns montes. A gente não tem essa realidade aqui ainda. Então a gente tem que pensar em outras técnicas, como compressão direta, preenchimento de ferida, com pano, com atadura. E aí sim a gente vai pensar no próximo passo, que é fazer o quê? Avaliar essa vítima. Controlei o sangramento dela. Fiz ali o controle de sangramento, tudo bonitinho, tudo certinho. O que eu tenho que avaliar nessa vítima? Já fiz o XABCDE, estado neurológico, já avaliei se ela tem sangramento interno. Isso é importante. Lá na letra C do XABCDE, eu vou ter que pensar no sangramento interno. Essa pessoa está com a pele fria, úmida, pegajosa. Ela está com sede, ela está reclamando, eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água. Alerta, a vítima de vocês falou que está com sede, já na hora tem que pensar, esse cara está sangrando. Pode ser um sangramento interno, você controlou o sangramento externo. Vamos pensar que tivesse sido um acidente lá, que ele enroscou a perna numa máquina e acabou caindo lá, se machucando, indo pro chão. E naquele chão ali, onde ele caiu da plataforma da máquina lá, dava uns 3 metros. Eles se preocuparam só com aquela lesão ali onde cortou. Mas será que não teve algum sangramento interno? Então liga o alerta. Se a pessoa tiver com a pele fria, úmida, pegajosa, taquicárdico, tudo isso você já tem que sentir. Você tem que pegar essa visão. Você tem que avaliar essa vítima e pensar, ele pode estar com sangramento interno. Você vai avaliar o quê? O abdômen dessa vítima. Tem marcas no abdômen? O abdômen está distendido? Olha isso, gente, olha isso. Porque dentro da cavidade abdominal, lá dentro da barriga, da pança, o abdômen é extremamente importante porque você pode perder todo o seu sangue dentro da cavidade abdominal. Então é uma hemorragia exsanguinante interna. E se não for tratado rápido, esse cara não vai ter chance. E aí vem o caso do quê? De você avaliar, fez o controle de sangramento externo, você pegou, identificou que ele tá com a pele fria, úmida, pegajosa, tá grudento, ele tá pedindo, ele tá reclamando que ele tá com sede, ele tá meio confuso, ele não sabe o que ele tá falando. Corre! Acelera! Não perde tempo com essa vítima se você estiver lá na cena. Se você chegou na emergência, você já vai ter que pensar no avançado. Você já vai ter que pensar, lá o enfermeiro daqui a pouco já vai ter que... Doutor, já vamos acionar o centro cirúrgico para nós levar esse cara o mais rápido possível para lá, porque ele provavelmente ele deve estar com sangramento interno. Você já vai pensando em várias coisas enquanto a equipe está trabalhando junto. A equipe está monitorando esse paciente dentro da sala, já estamos falando do atendimento avançado. Hoje não se fala mais em pegar 2 acessos calibrosos e largar volume. E bota soro e bota ringer para dentro do paciente. Não façam isso, muito cuidado. Hoje a gente tem uma coisa chamada hipotensão permissiva. O que é hipotensão permissiva? É ter uma sístole, pressão alta, em 80. Chegou em 80, você para de fazer volume. Você segura, faz uns 500 ali, 250, 500 de soro e ringer, e segura.
parou, viu que manteve essa pressão, segura. Não comece a jogar líquido para dentro desse cara, porque daqui a pouco você vai fazer uma hemodiluição. Tem vídeo aqui no canal falando sobre hemodiluição, onde eu trago um exemplo bem bacana, então fica ligado aí. Então, você não pode fazer hemodiluição, porque senão você daqui a pouco dilui tanto o sangue dessa pessoa. Essa pessoa já perdeu lá 1,5 litro, 2, e ela tem só 3 litros de sangue no corpo, mas ela já perdeu quase 50%. Aí você vai lá e bota 2 ringers de 1.000, 2.000. Você já botou, se bobear, mais ringer do que sangue dentro dessa pessoa. Ela vai ter circulando e ela não vai conseguir fazer o controle de sangramento. E até mesmo quando levar esse paciente para o centro cirúrgico, a própria cirurgia vai ser difícil de fazer o controle de sangramento lá. Porque o médico pode até parar o sangramento, mas ela vai estar tão hemodiluída que depois o pós-operatório ela pode vir a ter problemas no pós-operatório. E vir aí ao pior cenário que a gente não quer. Então, gente, a gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar em controle de sangramento, a gente tem que saber identificar o controle de sangramento, a gente tem que pensar nas formas que eu vou estar trabalhando dentro do avançado, junto com o médico, junto com o enfermeiro, junto com os técnicos de enfermagem. Todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que estar pensando no padrão ouro que você tem a entregar. A gente fala às vezes tanto naquele padrão ouro dos americanos, mas às vezes tem que ver o que é o nosso padrão ouro que a gente consegue oferecer. Qual é o melhor que a gente consegue dar para aquele paciente. E é isso que é importante a gente pensar. O que eu posso dar de melhor nas condições que eu tenho para oferecer para esse paciente? E fazer o nosso melhor. Junto, não é ficar disputando, e sim fazer o melhor. Agora vamos falar um pouquinho rápido aqui das questões do choque. Cara, eu quero deixar um macete para vocês aqui que isso vale ouro. Ouro, tá? Você quer saber qual é o grau de choque que o seu paciente tá? O grau de choque ele se divide em 4 graus. Quais são esses graus de choque? Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. De 0 a 750, de 750 a 1,5 litro, de 1,5 litro a 2 e acima de 2 perca maciça. Então você tem 4 classes de choque hipovolêmico. Leopoldo, como é que eu faço para identificar isso? Gente, o paciente está com 7, 8 de sistólica, pressão alta, sistólica, por volta disso. Tá? Vale ressaltar também que se for paciente vítima de TCE, pode chegar a sistólica até 10 ou até 100. Tá? Então, se o paciente está com ali 80 para baixo de sistólica e ele está com uma frequência cardíaca de 110, 100, 110, alerta, já pode estar em classe 1. 120, classe 2. 130 batimentos por minuto, classe 3. Acima de 140, classe 4. Isso é um macete que é verídico, isso funciona. É um baita indicativo que tu liga o alerta e fica olhando. Cara, o cara tá com 130 de frequência cardíaca. A pressão arterial dele tá por volta ali dos seus 80, brigando 7, 8 dPA ali, né? 70, 80 dPA. Acelera, corre, que esse cara tá numa situação bem complicada. E qual é o melhor volume a ser infundido nesse cara? Sangue. Só que aí eu digo pra vocês, nem todos os hospitais têm sangue disponível na chegada. Às vezes vai demorar um pouquinho, alguns serviços vai ser meio complicado, e aí você vai ter que aguardar, e você vai ter que ir segurando esse paciente. Daqui a pouco vai ter que pensar até numa droga vasoativa, numa noradrenalina. E aí tudo isso a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar. E por que eu tô falando isso pra vocês? Que é muita coisa pra falar aqui num vídeo curto, mas eu já consegui dar uma ideia gigante pra vocês dos pontos importantes. Logo, logo já vou estar trazendo pra vocês o nosso projeto Decolar, aonde eu vou estar levando todo esse conteúdo para vocês de uma forma simples, fácil e aplicável. Não tem como você não decolar no seu plantão. Se vocês tiverem dúvidas, quiser deixar algum questionamento, deixa aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito no nosso canal, acompanha a nossa página e não esquece. Tamo junto,